despertar de sonhos agitados, Gregor Samsa deu consigo na cama transformado num inseto monstruoso. Sabe quando você está no ensino médio, você tem aquele professor que é apaixonado por clássicos e ele não consegue não citar Franz Kafka? E ele conta toda a história do livro para você, você acha super interessante, tenta ler ele na escola, mas não consegue porque você não entende nada. Daí, anos depois, você encontra esse livro numa lojinha assim de shopping, por menos de R$20, resolve comprar, lê ele inteiro e ainda não entende nada? A Metamorfose conta a história de Gregor, que uma bela manhã ele acorda e está transformado num inseto monstruoso. A descrição lembra muito uma barata, tanto é que no próprio livro aqui, a capa dele é um rosto com uma barata, rosto com barata. Você abre o início dos capítulos dessa edição, essa edição do livro, tá? Tem baratas, mas embora tenha muitas baratas no livro, em nenhum momento ele cita qual inseto o Gregor se transformou. Ele só descreve um inseto monstruoso. E se já não fosse absolutamente estranho um livro começar com um cara acordando, virando um inseto monstruoso, o Gregor age absolutamente natural. Chega a ser incômodo como ele se preocupa com todo o resto. Ele fica pensando no trabalho dele, pensa na família dele, tudo. Menos no fato de que, caramba, ele é um inseto agora. Ele não tem um surtinho psicótico assim. Ele não tem uma crise de choro. Ele seria um péssimo participante do Big Brother Brasil. Em vez de uma planta, ele seria uma barata. Ou ele seria um ótimo participante do Big Brother. Ou ele seria um ótimo participante do Big Brother porque ele não iria excluir o Lucas. Na verdade, se ele estivesse no Big Brother, muito provavelmente ele seria o Lucas. Claro que sendo uma estudante assídua de livros clássicos, assim que eu terminei a minha leitura, eu abri o Google e pesquisei o que Franz Kafka quis dizer quando escreveu a Metamorfose. Eu terminei o livro, às menos de 100 páginas, me questionando se alguma coisa aqui fazia sentido ou eu sou a pessoa mais burra do planeta. Você é a pessoa mais burra do planeta. Obrigada. Bom, lendo as explicações, meu pensamento ficou dividido em duas partes. Por um lado, talvez o autor realmente quisesse fazer uma análise da psique humana. De uma inteligência indescritível, o autor estaria mostrando, através da metáfora da barata, um homem que sofreu exclusão social depois de passar tanto tempo servindo aos outros. Enquanto ele podia servir, ele era aceito. A partir do momento que ele se tornou de uma aparência intragável, as pessoas ao redor, ele é excluído socialmente, deixado de lado. Claramente o Lucas do BBB. E eu não descarto totalmente essa realidade não, tá? Quem sabe talvez a análise mais correta pudesse ser a do Felipe Feto feito no Twitter, onde ele diz que a metáfora do livro seria sobre um homem que ficou debilitado devido a uma doença, Totoso se refere à depressão, e por causa disso deixa de ser produtivo à sociedade. E não sendo mais produtivo para ninguém, ele se torna descartável, se torna digno de exclusão. Porém, meu segundo pensamento é que as pessoas gostam muito de brisar em cima de coisas que não necessariamente precisariam ter um sentido. Eu não tenho ideia sobre o que o autor exatamente queria dizer com esse livro. E sinceramente, eu acredito que cada pessoa que lê o livro pode interpretar da maneira que quiser. Mas pensar que Kafka, ao escrever um cara que simplesmente acordou um dia, um inseto monstruoso, queria falar exatamente sobre exclusão social ou debilitação das pessoas, me lembra muito aqueles professores que, quando tem um livro assim descrevendo uma cortina voando na janela, começa a explicar para os alunos que na verdade o autor quis dizer que a cortina simboliza a vida esvairando através do vento, pois olha quão breve é a existência, e o autor quis dizer isso botando uma cortina voando nesta obra, neste exato momento, enquanto ele inebriava-se com o vento frio em sua face. Sei lá, me parece muito isso, sabe?
Professores passam, muitas vezes, anos dedicando a vida a entender a vida de artistas e suas obras. Quem? Professor perguntou. Um exemplo de que a análise do livro tem muito mais a ver sobre quem leu o livro do que com o autor é a própria análise do Nelipe Feto, feita no Twitter. Até que foi, 4 tweets sobre isso, mas... Just come on with me, please! Até onde eu sei, ele faz tratamento para depressão. E provavelmente, se ele sair do tratamento de depressão, ele teve que ter aquele momento em que a depressão bate a porta, senhoras e senhores, estão no chão. Isso porque, normalmente, quando acontece o diagnóstico de doenças psicológicas, a pessoa já foi muito derrubada sintomaticamente por essas doenças, porque elas derrubam psicologicamente a pessoa. Normalmente é nesse momento que acontece o diagnóstico, que a pessoa consegue buscar ajuda e tal. Um livro onde um cara é isolado, é tratado como inútil, preso com os próprios sentimentos, longe das pessoas que ele ama e solitário, e uma pessoa que foi derrubada emocionalmente por sintomas da depressão, por exemplo, mas acredito que encaixaria aqui até própria ansiedade, bipolaridade, enfim. Uma pessoa que passou por isso e lê esse tipo de situação num livro vai automaticamente linkar com a própria vida, porque ele vai entender esse tipo de sentimento, vai ter essa linkagem emocional com o personagem, mesmo que o livro não seja necessariamente sobre isso. Não estou dizendo que é ou que não é, mas necessariamente. Daí você me pergunta, então o Nelipe Feto tá errado na análise dele de falar que o livro é sobre depressão? Sinceramente, eu não sei. Eu não sou o autor. Eu não escrevi o livro. A única pessoa que poderia dar uma resposta 100% accurate, 100% certa, exata, precisa sobre o que esse livro quer dizer, é o próprio autor. A não ser que ele tenha deixado alguma biografia por aí sobre isso e eu não encontrei, porque eu pesquisei sobre. Mas é o próprio autor. Eu não sou autor, eu não posso dizer isso. E mesmo quando eu escrevo a história, eu nunca acho que o meu leitor está errado. Uma vez eu escrevi um textinho que era para um concurso de contos, de mini contos. E antes de eu enviar esses mini continhos para o concurso, eu mostrei para algumas pessoas para ver se estava bom, para ver a análise que as pessoas tinham, para ver se enquadrava no tema. Porque às vezes a minha análise é sobre um texto não é exatamente a análise que os avaliadores vão ter. E dentre as pessoas que eu mostrei, uma das pessoas me disse que parecia que eu estava falando claramente sobre um relacionamento abusivo e violência doméstica. E eu respondi para esse leitor em questão que, bom, se assim você viu, assim o é. Não importa o que o autor quis dizer com o livro, só importa a nossa opinião como autor durante o momento de escrita, durante o momento de produção do livro. Depois que o livro é lançado ao mundo o livro pertence. Coach, né? Frase pra vida. Quando leram o livro e disseram que era uma análise sobre exclusão social, eles estavam certos. Quando Neto Tosa disse, sinto como se tivesse levado um soco no ouvido, fazendo tudo chacoalhar. Tem tanta coisa aqui, nessas poucas páginas, meu Deus. Referindo-se a pessoas com depressão ou pessoas que se tornam PCD, ele também estava certo. E eu, sem conhecimento algum, sem informação alguma, com a interpretação de texto de uma comentarista de Big Brother Brasil do Twitter, também vou fazer a minha análise do livro. Yeah. E eu acredito que a obra seja sobre um bando de escroto mal agradecido. Senta que lá vem spoiler. Gregor, que é o protagonista do livro, ele trabalhava para pagar a dívida do pai e sustentar a família. A casa que eles viviam era enorme e eles tinham uma empregada e uma cozinheira. Se isso jornal bastante, ele também queria muito realizar o sonho da irmã, então ele estava tentando dinheiro também para realizar o sonho dela. Além dele, ninguém mais trabalhava na casa. E ele vivia para ajudar a família, para manter a família. E como eu disse antes, o fato dele ficar o livro inteiro pensando na família dele dá uma agonia existencial enorme, assim. Só que quando a cagada acontece e ele acorda no corpo de uma barata, ele é excluído pela família que ele passou a vida inteira cuidando. Talvez seja uma comparação até burra minha, eu não sei.
Mas essa parte dessa exclusão por parte da família dele, por uma coisa que não parecia certa, sabe, analisando, me lembrou muito os pais que expulsam filhos de casa quando os filhos se assumem LGBTQ+, sabe? E os pais simplesmente expulsam eles de casa, como se por causa da sexualidade ou do gênero, o filho ou a filha deixassem de ser a pessoa que eles eram, a pessoa que eles foram a vida inteira, para se tornar uma única característica, e por causa dessa única característica eles merecessem ser expulsos de casa, serem afastados do convívio familiar, como se eles deixassem de ser gente. Só que no fundo, esses filhos são a mesma pessoa, é só uma característica. Claro que no livro o Gregor é um inseto monstruoso, mas eu tentei fazer uma comparação cult. Espero que tenha dado certo. Não. No começo, a irmã do Gregor tenta ajudar. Ela leva comida pra ele, descobre o que ele gosta de comer ou não, porque o paladar dele, algumas coisas assim mudam à medida que a transformação ficou bem concluída e tal. E ela também limpa o quarto, confere se ele tá comendo bem. No começo ela tenta ajudar, ela tenta fazer alguma coisa além disso. Só que à medida que as esperanças de que um dia ele volte a ser quem ele era antes, quem a família quer que ele seja, mas ela também começa a se afastar dele. Pra vocês terem uma visão melhor, Gregor seria o Lucas, do Big Brother, e a irmã seria o Projota. Primeiro o Projota vai, conversa com o Lucas, tenta fazer um negócio massa, depois ele simplesmente concorda com os outros e deixa o Lucas ser excluído. Olha, será que o Kafka, na verdade, é um visionário atemporal que conseguiu escrever um livro que se encaixa metaforicamente até de um reality show de 2021. Gente, pra mim 2020 ainda tá acontecendo. Help me. Pra ser bem sincero, em 2019 ele tá acontecendo. Tem até um momento do livro em que o Gregor ele começa a comer sozinho, né, no quarto, e ele deixa uma porta aberta, então ele pode ficar olhando as pessoas comendo ao longe enquanto ele está completamente isolado no próprio quarto, excluído. Tipo igual o Lucas, comendo sozinho, depois que a Jaque pra tombar deixou ele completamente isolado do resto da casa. Eu tô falando que esse livro é uma metáfora pra tudo, gente. É incrível! A gente escreveu uma obra de arte assim, que tu consegue encaixar até reality show. It's amazing! A masterpiece! Sorry. I was crying. Apesar da narrativa ser em terceira pessoa, meu Deus, que dificuldade de falar pessoa. Pessoa. Apesar... Nosy. Apesar... Caralho, deu no cabelo, dei a luz, reflete no óculos, eu tô tipo... Apesar da narrativa ser em terceira pessoa, thank you, Kafka, onde quer que você esteja me ouvindo, obrigada. Ou pra cá, né? Não sabemos. Eu gosto assim porque eu louvo o universo. Enfim. Apesar do livro ser narrado em terceira pessoa, ele é contado a partir da visão do Gregor. Assim, dá pra perceber que tem como você escrever a visão de um personagem bem focada e bem íntima em terceira pessoa. É só você saber escrever. Você não precisa fazer primeira pessoa escrevendo verbo quando a gente não pensa verbo em primeira pessoa. A gente não pensa, eu vou andar pra andar. Então não faz sentido primeira pessoa. Sorry. It's my breakdown. Mas não faz sentido. Se não for escrita no passado com alguém contando, ou narrativa de diário, ou o próprio personagem está escrevendo um livro, não faz sentido primeira pessoa, porque a gente não pensa em verbo. Sorry. Enfim, o que eu queria dizer é que, como ele é narrado em terceira pessoa, dentro do ponto de vista do Gregor, a gente acaba criando uma empatia maior pelo personagem, porque, como é visto do ponto de vista dele, é a partir dele que se tem a análise de qual relação ele tinha com a família antes para a relação atual que ele tem. Então, com o Gregor debilitado, fora da jogada, a família começa a ter que se virar para se manter, uma vez que até então eles não trabalhavam, não faziam nada e era Gregor no céu e Gregor na terra. Sorry, peraí. Outra coseta! Isso me fez pensar também em duas coisas. É incrível como eu sempre penso em dualidade. What is wrong with my brain? Primeira coisa que isso me fez pensar
foi que os pais do Gregor, a família do Gregor me lembra muito aqueles parentes parasitas, sabe? Que não fazem nada pra ajudar, reclamam quando as coisas dão errado e sugam os outros até a última gota de néctar da pessoa. Então, me lembrou um pouco disso, assim, em relação dos familiares com o Gregor, durante a parte da dependência, principalmente. Segunda coisa que isso me fez pensar é que uma coisa que eu acredito muito, que é não existe poço fundo suficiente que você não possa escalar. Então, quando a família do Gregor tá no fundo, no que eles acreditam ser o fundo do poço, porque sem o Gregor trabalhando eles param de receber, e daí eles têm que pensar na casa, eles têm empregada e cozinheira pra pagar, eles têm que comer, enfim, gastos. Eles estão no fundo do poço, eles encontram uma solução e eles conseguem sobreviver e começar a viver sem o Gregor. Sim, sem o Gregor. Depois de tudo que o Gregor fez, ele se torna simplesmente irrelevante depois. Eles conseguem seguir com a vida independente dele. O que é meio ruim de pensar, né? Porque é como se ele estivesse ali só para serventia de manter financeiramente a família. Porque emocionalmente já não estava available, presente, já não estava presente. Então, foi como se fosse fácil excluir, né? Que sensação horrível. Eu pensei isso agora, enfim. Que horrível. Eu acho que foi nessa parte também que entrou muito a ideia de invalidez do Nelipe Feto, sabe? Essa visão que ele teve de pessoas que ficam incapacitadas e acabam sendo excluídas e descartáveis. E nesse ponto eu também pensei, acho que talvez até por causa de eu ter feito estágio, tá? Que durou tipo uma vez só, porque depois entrou a pandemia. Mas, enfim, esse um dia de estágio que a gente fez com a minha turma num asilo de idosos. Muitos idosos, eles contribuem para a sociedade a vida inteira. Tanto financeiramente falando, quando eles são consumidores, quando eles são trabalhadores, que eles giram a economia, tanto quanto como pessoas, porque eles têm famílias, eles têm filhos, eles criam laços, e de repente eles já não são mais tão úteis assim. Porque a idade bate, eles ficam frágeis, eles não podem trabalhar, eles ficam um pouco chatos, então eles se tornam descartáveis perante a sociedade. Tornam-se algo que não faz mais tanta diferença, porque daí é como se novamente o mundo conseguisse caminhar sem eles. Que horrível, né? É bem sistema capitalista. O mundo caminha sem pessoas que produzem. Nós caminhamos sem pessoas que produzem. Eu via tanto vídeo sobre isso. Olha só, talvez eu não seja tão assim, talvez eu possa escrever uma redação no Enem. Será que dá pra usar o Natutoso como citação no Enem? Falando sobre invalidez, sobre exclusão social, né? Porque na verdade, se você for parar pra pensar, todas as análises batem meio que na mesma tecla. Você deixa isso aqui do tipo, se torna excluído socialmente. E não é nem só sobre produção, né? Você simplesmente se torna excluído socialmente porque alguma coisa em você mudou. Olha, será que dá pra usar, então, o Natutoso como filósofo contemporâneo? Alguém do Ministério da Educação me responda se já dá pra colocar como citação nas provas do Enem aí. Caso um dia eu volte a fazer Enem, não é muito difícil essa hipótese. Ele é mais inteligente que você, pelo menos. Ah tá, isso aí agora é critério para a citação. Se eu posso colocar pessoas mais inteligentes do que eu na redação do Enem, eu posso estar até meus professores, uai. Disse uma vez o meu professor renomado em farmácia: os animais podem operar máquinas? Anywho, não vou falar mais porque senão eu vou acabar dando spoiler no final. Eu não vou mentir, a leitura do livro não é fácil. Tu não vai sentar, abrir o livro, erguer os pés no sofá e ler, tipo, nossa, super fluido enquanto tu deixa a televisão ligada numa live do YouTube. Tu vai precisar de foco pra ler o livro. Não rola de ler, por exemplo, na insônia, porque você não vai conseguir focar na leitura. Chega a ser até um pouco cansativo de ler. Teve parágrafos que eu tive que ler mais de uma vez, 2 vezes, para mim poder entender toda a composição da cena, quem estava fazendo o que em determinado momento. Em parte porque o livro é realmente antigo, então a leitura é um pouco mais pesada. Em parte porque eu sou burra também e minha interpretação de texto é horrível. Agora sim, Shelly, agora você pode mandar informações aí da Wikipédia para que a resenha não fique tão superficial assim. A Metamorfose foi um livro escrito em 1912, em apenas 20 dias.
sendo publicada, porém em 1915, mesmo ano em que ocorreu a Guerra do Contestado, um conflito entre os estados de Santa Catarina e Paraná. Tá, o que isso tem a ver com o livro? Nada, mas são informações. Tá. Para quem gosta de livro mais focado em relações humanas, em enfoque familiar, sem muita treta, sem muito tiro, porrada e bomba, talvez vá gostar da leitura desse livro. Ou não. Eu não sei. Eu não sou você. Pessoalmente, a falta de uma explicação mais lógica para os acontecimentos do livro me fez falta, porque eu gosto muito de saber o porquê, o como, quando, onde. Então eu tenho graves problemas com fantasia, principalmente, tipo Harry Potter, que eu fico me perguntando, beleza, mas como surgiu a magia? Por que existe a magia? Como que dois trouxas podem ter um filho mágico? E por que o mundo mágico não atacou o mundo humano? Só que, teoricamente falando, o mundo humano é uma merda. Pensava na família com emoção e amor. Sua convicção de que lhe convinha desaparecer era, quem sabe, ainda mais terminante do que a da irmã.